Olá, meu nome é Ágata e esta é a leitura para o signo de Virgem para dezembro de 2015. Eu usei o Mini Rider Waite. Se tiver o Sol, a Lua ou o Ascendente em Virgem, ou mesmo até um stellium, que é pelo menos um conjunto de 3 planetas no signo de Virgem, esta é a leitura para si. Além do mais, também pode ter uma questão em mente e escolher uma carta, opção 1, opção 2 ou opção 3, e depois no fim da leitura, e consoante a sua escolha, obterá uma orientação ou uma mensagem adicional ou até mesmo uma resposta relativamente à questão que colocou no início, ou seja, à questão que colocou agora. Se quiser uma leitura comigo, porque isto é mais geral, pode enviar um e-mail para tuniazada.gmail.com e terei todo o gosto em trabalhar consigo. Pode ver a minha tabela de serviços no meu blog, que é o www.escrita.blogspot.com. Digam-me se o som está bom ou se não está bom, porque eu realmente não percebo se o som está bom ou se não está bom. Onde é que está? Está aqui. Está aqui o som. Não sei se o som melhorou, espero que tenha melhorado. Porque parece ser um problema nos meus vídeos, parece que o som não é lá muito bom. Eu peço imensa desculpa por isso. Bem, vamos continuar. Relativamente a si, Virgem, para dezembro de 2015, na posição do significador, a carta que lhe saiu foi o 8 de espadas. Portanto, há aqui um sentimento de limitação de movimentos e de ação, uma restrição de algum modo, mas isto é o sentir-se quase como uma vítima, mas isto também é uma coisa talvez mais a nível mental. Você sente-se limitado, restrito, mas talvez seja mais uma coisa na sua cabeça do que talvez não seja assim tão real. Talvez aquilo que tem que fazer é mudar o seu tipo de pensamento, que pode ser um bocadinho negativo, um bocadinho autossabotador, sim. Porque a Virgem também preocupa-se muito, preocupa-se por tudo e mais alguma coisa. Também pode ser realmente o sentir-se vítima pelas ações de outra pessoa, também pode ser isso. Na posição de aquilo que ainda não é visível, para este mês de dezembro de 2015, talvez seja mais visível para o fim ou mesmo depois, tem o 8 de paus. E o 8 de paus para mim significa ação muito rápida, muitas mensagens, algo vai mudar, assim, muito rapidamente. Vai haver aqui uma transformação. Eu acho que vai deixar de se sentir desta maneira, porque isto é o 8, sim, este é o 8 de espadas e aquele é o 8 de paus. Há alguma coisa que vai transformar, que se vai transformar na sua realidade muito rapidamente, e talvez você deixe de se sentir assim limitado nas suas ações, naquilo que pode fazer. Na posição da raiz para um mês, ou a base para um mês, tem o Cavaleiro de Pentáculos, que pode representá-lo assim, porque o Cavaleiro de Pentáculos representa pessoas do elemento de terra, Virgem, Capricórnio ou Touro. Pode ser uma pessoa mais ou menos até aos 30 anos, até um bocadinho mais velha, não necessariamente. Pode ser de algum modo assim um bocadinho imaturo, mas não tem a impulsividade, por exemplo, do Cavaleiro de Espadas ou o Cavaleiro de Paus. É uma pessoa muito mais comedida, muito mais ordenada, mais razoável, mais ponderada, não faz assim as coisas ao Deus dará. A imaturidade talvez seja nesse aspecto de não saber aproveitar as oportunidades exatamente porque lhe falta aquele aspecto de impulsividade que às vezes é necessário para podermos realmente aproveitar as oportunidades que se nos apresentam, porque esta pessoa é realmente muito sensata, faz as coisas de maneira ordenada e lógica, é muito responsável, muito metódica, toda a gente confia nele ou nela, porque pode ser embora seja um cavaleiro, também pode representar uma energia, também pode ser uma mulher, não tem que ser necessariamente um homem. E eu diria que você talvez se sinta limitado ou limitada nas suas ações de alguma maneira. Porque faz os seus planos
segue os planos à risca. Sim, pode ser isso. Quer continuar mais ou menos a agir? Não necessariamente, talvez não queira continuar a agir desta maneira, mas é uma pessoa que é muito ponderada, que é muito refletida, que não faz as coisas assim ao Deus dará. Prefere um plano, prefere ter um plano. Na posição do passado a influenciar este mês de dezembro de 2015 tem o 3 de copas, portanto houve algum tipo de êxito ou de celebração no passado. Imagino que você foi promovido ou promovida a um cargo de chefia, digamos assim, de tipo gerência. Não é um cargo muito elevado, mas como confio em si, porque você é uma pessoa que realmente muito confiável, pode-se confiar em si para fazer o trabalho que é necessário fazer, não é o género de pessoa que é impulsiva ou que falta, não é? Portanto, digamos que no passado pode ter realmente sido promovido ou promovida devido ao seu caráter, mas você, de acordo com as outras cartas, acho que tem em vista coisas maiores. Na posição daquilo que você quer ou que você deseja, tem a Lua. E a maneira positiva de ler esta carta é: talvez você queira estar mais em contacto com a sua intuição, com o seu inconsciente, porque o Virgem gosta das coisas reais, práticas, não confia assim muito naquilo que não consegue ver. E às vezes isso pode trabalhar em seu detrimento, exatamente porque não tem aquela capacidade de ser um bocadinho impulsivo, de perceber que há uma oportunidade numa área e apanhá-la. Às vezes isso pode não ser muito bom em certas ocasiões. Ou seja, há aqui um desejo de estar mais em contacto com o inconsciente, ou de desenvolver a intuição. Eu diria mais isso, de desenvolver a intuição, e eu acho que seria mais para o servir ou a servir na área profissional. Acho que seria mais isso. Na posição do futuro próximo tem a força, portanto pode ser que no futuro próximo, ou dentro deste mês, de dezembro de 2015, haverá uma ocasião, mais do que uma, em que pelo menos você tem que demonstrar coragem e autodisciplina, mas tem que realmente autocontrole, autodisciplina, uma coisa que Virgem é muito fácil. Eu diria que é muito fácil para o Virgem, para quem tem signos em Virgem, mas também há talvez até mesmo algum género de coragem. Ou mesmo coragem de defender os seus princípios. Também pode ser isso. E na posição daquilo que o representa a si, ou a carta que a representa a si também, tem o Rei de Espadas, o que é assim um bocadinho estranho, porque eu li o Cavaleiro de Pentáculos como realmente a carta que o Pentáculos é terra, ou logo é Virgem. Também estas duas cartas, para mim, representam nu, ou representam, não? Embora sejam uma energia mais masculina, porque um é Cavaleiro, outro é Rei. É assim, é como se você estivesse numa posição de chefia média, tipo gerência, mas aquilo que você quer é ser o chefe, mas ser tipo o chefe máximo, quer ser o rei. E eu acho que esteve a trabalhar durante algum tempo para ser promovido ou ser promovida. E talvez durante daí a necessidade de coragem, daí a necessidade de estar mais em contacto com a sua intuição, porque às vezes as políticas do escritório, as políticas da empresa, a gente tem que estar consciente e saber ser diplomáticos e saber jogar o jogo como deve ser de maneira a garantir esta promoção, porque às vezes não é aquele que tem a maior capacidade ou aquela que tem o maior talento a ser promovido ou a ser promovida. Às vezes não é bem assim. Mas eu diria que durante este mês de dezembro, talvez você ascenda a uma posição de chefia superior àquela que tem. Porquê? Porque além de ser uma pessoa ponderada e refletida, também é uma pessoa talvez de grande e extrema inteligência, eu diria. Mas para poder ascender a esta posição, realmente tem que deixar de ser assim, porque os virginianos são muito reservados e não gostam muito de andar à porrada e não sei o quê. Estou a falar no geral, ok? Porque a pessoa pode ter virgem, o Sol em virgem, e depois ter uma data de outros planetas, sei lá, em Carneiro, uma coisa assim. Já ia mudar
completamente a maneira de ser. Mas eu diria que realmente para conseguir ascender a esta posição de maior chefia, tem que demonstrar algum tipo de coragem. É uma coragem interior, mas também de algum modo exterior. Na posição da carta a representar o meio ambiente ou os outros, já há aqui o 5 de espadas, o que eu leio como competição e também leio como alguém que é derrotado e alguém que é vitorioso. E como a carta que lhe saiu a representá-lo assim, o rei de espadas, eu diria que você é que é o vitorioso ou a vitoriosa, é aquele, você ganha alguma coisa. Talvez tenha que perder algo, mas pelo menos a vitória, se tivesse sido ao contrário, se você, por exemplo, se a base da questão fosse esta, fosse o rei de espadas e na posição da carta a representá-lo assim fosse o cavaleiro de pentáculos, eu diria que seria despromovido, não é? Mas é ao contrário, você parece ascender de algo, você vem daqui e passa para aqui, porque ganha uma batalha, porque compete com os outros, porque teve coragem, porque demonstrou coragem, porque percebeu a necessidade de desenvolver a sua intuição exatamente para saber jogar o jogo da maneira mais inteligente e mais prudente possível também. Portanto, eu acho que há qualquer coisa, há algum género de promoção, algum género de batalha, você vence essa batalha, perde alguma coisa, mas aquilo que perde também não é significativo relativamente àquilo que ganhou. Na posição do conselho, do medo e dos desejos, tem o valete de paus. E o valete de paus, lido como conselho, seria talvez aprenda a comunicar de uma nova maneira, de uma maneira mais entusiasta, de uma maneira mais apaixonada, porque o virgem às vezes não é assim. Como já disse, o virgem é mais moderado, mais reservado, está mais preocupado com o trabalho, não está preocupado em ser o centro das atenções. Para ele ou para ela, aquilo que realmente importa é a qualidade do trabalho, mas às vezes para poder continuar a avançar e poder continuar, sei lá, por exemplo, a determinar a qualidade desse trabalho, porque você pode terminar até um certo ponto, mas depois não pode terminar mais exatamente porque não está numa posição de chefia. Então, o conselho para conseguir alcançar esta posição de chefia é aprender, mesmo que isso lhe custe muito, aprender a estar mais no centro das atenções, aprender a comunicar de uma maneira mais apaixonada. Né? Isso pode ser um bocadinho difícil. Isto também pode ser um medo. Falar de maneira mais apaixonada sobre aquilo que o apaixona ou a apaixona. Com alegria, com vivacidade, com entusiasmo. Isto talvez seja assim um bocadinho aterrador. Mas se conseguir seguir este conselho, aprender a comunicar de outra maneira, mais viva, isto talvez seja muito bom para a sua carreira. Na posição do resultado final tem a justiça, que é um arcano maior. Eu leio isto como talvez a assinatura de um contrato. Você consegue realmente ascender aqui a uma posição e assina um contrato durante este mês de dezembro. Ou é promovido. Eu não vou ler, para mim isto é positivo, você não se sente lá muito bem, ou sente-se assim um bocadinho preso, mas para mim a maioria das cartas são positivas. Portanto, como eu já disse, isto é no geral. No geral, pode-se aplicar a umas pessoas, pode não se aplicar a todas. Se quiser uma leitura para si, específica para si, como eu já tinha referido, envie um e-mail para tuniazat.gmail.com. Agora, relativamente à pergunta que fez, se ainda não escolheu, escolha agora, opção 1, opção 2 ou opção 3. Como eu já disse, tenha uma questão na sua mente para receber maior orientação ou uma mensagem adicional. Faça a sua escolha agora. Se escolheu a opção 1, a carta que lhe saiu foi o 4 de paus, que fala de sucesso, de felicidade doméstica, de, por exemplo, se você comprou uma casa ou está a pensar comprar uma casa, talvez seja a altura de o fazer, porque vai se sentir muito bem, muito confortável nesta sua casa. Tem a ver com propriedades, com bens.
Até com celebrações, pode ser, está a pensar em casar-se, pode ser isso. Se está a pensar fazer isso, o conselho seria vá em frente, porque é capaz de. Sim, porque é uma carta muito boa relativamente ao casamento. Significa felicidade e sucesso. Se não for o seu casamento, você pode ir a um casamento ou qualquer celebração familiar. Pode ser um batizado, pode ser qualquer coisa. Pode ser, imagino que há um patriarca que faz 100 anos. Então a família toda reúne-se para celebrar essa pessoa, esse senhor ou essa senhora. Isto é uma carta muito positiva, muito positiva. Se escolheu a opção 2, a carta que lhe saiu foi o As de Pentáculos, e o As de Pentáculos fala de algum género de algo novo no domínio monetário e financeiro que está a ser iniciado. Pode ser um projeto que você está a pensar começar, pode ser, será que devo abrir um negócio, será que não devo abrir um negócio? A resposta seria sim. Também pode ser que você receba uma promoção, o que se conecta aqui com a leitura que eu fiz, uma promoção ou até um aumento salarial. Dinheiro vem ter consigo de alguma maneira. Isto até pode ser do género, você compra um bilhete de, sei lá, lotaria, Mega Sena, Euromilhões, seja o que for. Uma coisa simples, não tem que gastar muito, não é? E pode ganhar alguma coisa, não é? Portanto, em termos monetários e financeiros, algo novo que está a entrar na sua vida e que é muito positivo. Pode ser um acréscimo de dinheiro na sua vida. Se escolheu a opção 3, a carta que lhe saiu foi o 8 de Pentáculos, que geralmente está associado a uma energia muito trabalhadora, representa uma pessoa que gosta muito do seu trabalho, ou que trabalha muito, que é muito talentosa, que é muito hábil, que é respeitado ou respeitada pelo seu talento, pelo facto de ser um grande trabalhador ou uma grande trabalhadora. Portanto, isto pode querer significar que está a ser pago pelo trabalho que faz, é um trabalho de grande qualidade e penso que está a ser recompensado justamente pelo trabalho que faz. Ou em termos de trabalho, em termos de dinheiro, é uma carta muito positiva. Ou se é um hobby, se está a pensar em fazer, em transformar, se tem algum hobby e gosta muito desse hobby e está a pensar, será que eu devo, sei lá, abrir uma lojinha pequenina para pôr à venda aquilo que eu faço? Também pode fazer isso porque provavelmente teria sucesso. Portanto, a nível monetário, financeiro, a nível de trabalho, também é uma carta muito positiva. E pronto, fica aqui a leitura para si, Virgem, para dezembro de 2015. Muito obrigada.